Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Essa vai ser a primeira aula que eu vou dar, né? Primeira aula à distância que eu vou dar. Aqui tá de noite porque o ED não tá fácil para ninguém, então a iluminação tá meio ruim. Mas é melhor que vocês prestem menos atenção em mim, mas atenção na aula, né? Eu preciso usar esse fone porque é por causa do microfone, então vai ficar meio estranho. Mas é isso. A aula vai ser de carbonetos insaturados e ramificados. E a primeira parte dessa aula é sobre alcenos. É muito importante vocês prestarem atenção nessa primeira aula, porque se entender bem alcenos, vocês entendem bem as outras partes da aula. Então, vamos começar. O que são alcenos? Para definir o que são alcenos, né? Alcenos vão ser hidrocarbonetos que não fecham cadeia, são acíclicos, com apenas uma ligação dupla. Isso é muito importante, só uma ligação dupla. Ele tem outros nomes que vocês podem ver na exercícios ou na teoria, são alquenos ou olefinas. Então, se você vê, putz, o que é uma olefina? Você fala, é um alceno, né? Muito mais fácil, alceno. A fórmula geral dele é CnH2n. Se você lembrarem dos alcanos, era CnH2n mais 2, né? Então, a gente pode ver o composto mais simples, que é o etileno, nome popular, ou o nome UPA, que é eteno. Vocês vão ver daqui a pouco como nomeia. SC2H4, tem só dois carbonos ligados com uma ligação dupla. Tá aqui embaixo, né? Você pode perceber que alcano era 2N mais 2. Aqui é só 2N sem o 2, né? Por quê? Se eu coloco a ligação dupla aqui, você vê que saem dois hidrogênios. Poderia ter dois hidrogênios aqui, eu tiro os dois para colocar a dupla. Então, esses dois hidrogênios meio que saem. Isso é bom para, tipo, se você souber um, você consegue saber os outros. Isso vai valer mais para sempre também, eu vou ressaltar isso daqui a pouco. Esse composto, muito simples, ele é muito importante na indústria. Você pode fazer alcínios com ele, alcanos com ele, ou uma coisa muito importante que é a síntese de polímeros. Síntese é fazer polímeros, né? Um polímero PET é basicamente polietileno. Eu tenho aqui do lado minha garrafinha de água, que é PET, né? O mais utilizado o plástico mais utilizado mundialmente é feito desse composto super simples, né? Então é muito importante vocês entenderem o que são alcenos e o que é o etileno. O que diferencia os alcenos dos alcanos é justamente ligação dupla, como a gente falou, né? Então, o que vai mudar na nomenclatura dele? Falando de nomenclatura. Vai mudar só a parte do infixo. Vai mudar só a parte do meio, né? Se a gente voltar aqui para aquela tabelinha azul, a gente vai ver que ela vai vir aqui no meiozinho, né? No em. Uma ligação dupla em. Então, em vez de ser an, será em. Porque somente uma ligação é dupla aqui, não é simples. A gente vai ter infixo em um lugar dos an, dos alcanos. É muito fácil de lembrar porque alcanos vai ter infixo an, alcenos vai ter infixo em. Tipo, no nome dele já vai ter o infixo que vai usar. Então isso é bem fácil de lembrar. Porém, nem tudo é fácil, né? De acordo com a IUPAC, toda molécula só pode ter um nome e moléculas diferentes tem que ter nomes diferentes. Para você saber que molécula você está falando, né? Então se a gente olhar para as duas moléculas abaixo aqui, a de cima, a gente pode ver que tem 5 carbonos e a de baixo também tem 5 carbonos. Então, em tese, elas têm 10 hidrogênios, né? O dobro. Se eu não errei nada. Espero não ter errado. A gente pode ver que o que muda nas duas vai ser somente o lugar que está a ligação dupla. Porque ambas são alcenos. Tem a mesma função que é hidrocarbonetos. E tem uma ligação dupla, né? As duas têm uma ligação dupla. Esse tem o mesmo número de carbonos também, que é 5, que é pente, né? Vai ter o prefixo pente. Então, em princípio, ele teria pente do prefixo em do alceno, né? Hidrocarboneto com uma ligação dupla e o de hidrocarboneto. Então, os dois têm o nome penteno, né? Não, isso não é certo. Porque as duas são moléculas diferentes, são claramente diferentes, né? Então, eles têm que ter nomes diferentes. Então, a IUPAC convencionou um jeito de você diferenciar essas duas moléculas. Não essas duas moléculas, mas todos os alcenos. A gente vai precisar, como na ramificação, a gente vai precisar mostrar o número do carbono onde está em saturação. É a mesma regra, né? A gente tem que minimizar o número do carbono com a insaturação. Lembra que a gente tinha que achar uma extremidade que diminuísse o número do carbono com a insaturação, com a ramificação. A gente vai fazer a mesma coisa agora para alcenos. Então vai ter duas fórmulas de nomear, de acordo com... Você pode encontrar nos livros, né? A nomenclatura antiga, você coloca o número do carbono insaturado, né? O carbono que está com a insaturação antes do resto da cadeia. Então, seria um buteno, né? Esse but tem 4 carbonos em ligação dupla O. Onde está a ligação dupla? Se vem antes aqui, no 1. Então, é 1, onde está a ligação dupla, buteno. 4-hexeno, X, 4 carbonos, em ligação dupla, que está onde? No carbono 4, que vem antes, ou de hidrocarboneto. Essa nomenclatura é pouco usada atualmente.
Então, a gente tem uma nomenclatura nova, nomenclatura IUPAC, que é colocar o número do carbono insaturado após o prefixo e antes do infixo. Então, você vai cortar no meio o nome da molécula. O exemplo de cima, né, fiz o contraste de cima e de baixo, seria, em vez de um buteno, seria but, hífen 1, hífen eno. Você coloca antes de você falar das ligações, né? Fica bem claro, você está falando, tipo, esse 1 é referente às ligações, fica bem enfático. X4, X é 6 carbonos, 4, onde está a ligação em, né, onde está a ligação dupla, ou de hidrocarboneto. Uma observação importante é de sempre dividir letra e número com hífen, né? Nunca colocar aqui vírgula, não colocar espaço, só coloca o hífen. Importantíssimo. A gente pode rever entre as moléculas anteriores e nomeá-las corretamente. Como a gente nomearia? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter que contar os números de carbono. 5 nas duas, como a gente tinha visto antes. Onde está a ligação dupla? Você pode ver que a ligação dupla, ela está em 2 carbonos, né? Também de 2 carbonos. Então, os 2 carbonos podem ser considerados como tendo a ligação dupla. Qual que a gente vai pegar para colocar o número? O menor, né? A gente vai começar da esquerda para a direita, porque a ligação dupla fica no menor carbono, fica aqui no 2 e aqui no 1. E a gente coloca 2 e 1 em vez de 3 e 2. Então aqui vai ser 5 carbonos, pente, hífen 2, onde está a ligação dupla, eno, pente 2-eno, ou 2-penteno. Na de baixo vai ser a mesma coisa, só que com 1 no lugar do 2. Pente 1-eno, né? Porque a ligação dupla foi para cá. A gente vê que eles realmente têm nomes diferentes, né? Respeitando as regras da IUPAC. E é sempre preferível usar a nomenclatura nova, né? Eu vou falar bem menos da nomenclatura antiga, porque a nomenclatura IUPAC é que mais vocês vão ver. Na minha época tinha bastante, das duas assim, até porque tinha os mais antigos, mas agora, principalmente, nomenclatura IUPAC. No caso do propeno, a gente só tem 2 configurações possíveis, né? Tem um cuidado que você tem que tomar. A gente pode ter ligação dupla aqui entre esses 2 carbonos aqui, ou entre esses 2 carbonos aqui. Se você rotacionar as moléculas, né? Rotacionar uma e deixar a outra igual, você vê que é a mesma coisa. As moléculas são idênticas. Então o nome tem que ser igual, né? Uma molécula só pode ter um nome, não pode ter um nome diferente para outra molécula que é igual. De acordo com a IUPAC, né? Então a gente não precisa colocar o número do carbono que vai estar com a ligação dupla. Porque só pode estar no carbono 1, né? Aqui está no carbono 1 e aqui também está no carbono 1. Aqui começando da esquerda para a direita, aqui da direita para a esquerda. Então, o nome dessa molécula é simplesmente propeno, não coloca-se o número da insaturação. Que nem com ramificações, que a gente não colocava o número da ramificação, se era óbvio, porque fica redundante, né? Não é legal ser redundante. Mais cuidados, eles podem ser ramificados. Sim, falei de ramificação, eles podem ser ramificados também. Então é uma parte complicada a ramificação, né? Então a gente tem um problema, porque na ramificação eu falei, você tem que minimizar o carbono que está com a ramificação. E aqui eu falei, você tem que minimizar o carbono que está com a insaturação. Aí você fica, tem que minimizar os dois, como é que eu faço? Tem os dois. Vieram com uma solução. A gente prioriza sempre a insaturação. Então nas moléculas vocês vão nomear, vocês sempre priorizam a insaturação. Então sempre foca primeiramente em minimizar a numeração do carbono com a insaturação e depois vocês pensam na ramificação. Ou seja, a gente começa a numeração da cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. É sempre isso. Se forem diferentes, se as duas extremidades derem o mesmo número da ligação dupla, aí a gente olha para a ramificação, né? O segundo critério. Mas o primeiro é sempre em saturação. Se ela estiver bem no meiozinho, a gente olha para a ramificação. As outras regras de ramificação são muito parecidas com as regras de alcanos, né? Você pode aplicar várias. Então, lembra do slide passado, eu posso ajudar um pouquinho também. Porque as regras são muito parecidas, eu não vou passar todas de novo, porque senão o slide vai ficar gigantesco. Mas como a gente identifica uma ramificação? No último slide eu falei que carbonos terciários ou quaternários, eles eram ramificados. Mas isso não vale sempre. Eu falei isso mais para treinar vocês, porque na primeira aula eu defini carbonos terciários e quaternários, aí eu queria, será que eles sabem fazer isso? Em alcano sempre vale, carbonos terciários sempre vão ter ramificações, quaternários vão ter 2 ramificações. Mas uma regra mais simples vale para a maioria dos casos. É você passar o lápis pelo maior número possível de carbonos, passando pelas ligações, sem tirar o lápis do papel e sem passar dos números do carbono. Ou seja, você faz uma linha, pode ter curvas, né? Não precisa ser uma linha reta, pode ser vem para cá, volta, vem. Só não pode sair do papel ou passar 2 vezes no mesmo carbono, a ligação. Se você conseguir passar por todos os carbonos da molécula, ela não vai ter ramificações. Você pode fazer
vai ir e voltar várias vezes, fazer uma cobrinha assim, se conseguir fazer essa tática, então não tem ramificações. Pode tipo, vir aqui, desce um carbono, vai aqui, desce um carbono, vai aqui, então não tem ramificações. Mas, se você não conseguir, aí vai ter uma ramificação justamente onde você não passou pelo lápis. Ah, importante falar que no caso dos alcenos, a cadeia principal precisa sempre contar ligação dupla. Senão não é um alceno, né? Então, sempre tentar forçar a cadeia principal até essa ligação dupla. Então, vamos nomear essas moléculas, né? Tem essa e tem mais uma pra gente treinar essa nomenclatura. Vamos lá. A gente tem uns passos para nomear. Verificar a função orgânica. Qual é a função orgânica? Só temos carbono e hidrogênio. Então, a função orgânica, né? Porque hidrocarboneto não é uma função, pulsa aspas, vai ser hidrocarboneto. Justamente, só carbono, hidrogênio e hidrocarboneto. Vamos achar a cadeia principal. Vamos lá, o método do lapisinho lá, vem comigo. Coloquei uma animaçãozinha aqui. O lápis, a gente passa aqui até o final e, putz, consegue descer aqui. Se a gente consegue descer, a gente não violou nenhuma regra. Então, a cadeia principal é justamente indo de cá para cá, né? Então, a gente pode contar os carbonos dessa cadeia. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e o de baixo 6. Todos os carbonos estarão na cadeia principal. Não tem ramificações. Eu passei por todos os carbonos. Agora, próximo passo 5, checar as ligações. A gente tem só uma ligação dupla aqui, né? Então é um alceno. Né? Chamando de alcenos, acho que vai ser um alceno, né? Mas sim, só pode ver que é uma ligação dupla aqui. E o último passo é verificar a existência de ramificações e nomear elas. Não tem uma ramificação, então a gente pode ignorar esse último passo. Então vamos nomear, né? Número de carbono, 6, como a gente contou, X. Onde está a insaturação? Está no carbono 2, né? O menor número, 2. A gente não pode começar por aqui, porque senão ficaria no carbono 1, 2, 3, ficaria no carbono 4, no carbono 2, é muito melhor ficar no carbono 2. Então, X, hífen 2, hífen eno, hidrocarboneto, alceno. Simples, né? Vamos para outro exemplo. Aqui é mais complicado. Você vê que ele vai, desce, sobe. Vamos tentar agora fazer... Vamos seguir os passinhos, né? Qual a função orgânica? Carbono e hidrogênio só, hidrocarboneto. Vamos lá, próxima coisa. A gente vai achar a cadeia principal. Como a gente vai achar? Vamos tentar passar o lápis. Vamos lá. Passou o lápis aqui, desceu. Eu posso subir? Putz, não posso. Eu passaria de novo por esse carbono e por essa ligação. Então, vai ter uma ramificação. Eu não consegui passar todos os carbonos, vai ter uma ramificação. Certo? Próximo passo é a gente justamente ver as ligações. Tem, de novo, uma ligação dupla, né? Então, a gente pode juntar tudo isso. Coloquei aqui para lembrar a ordem da nomenclatura. A gente viu que tem uma ramificação, que é quando a gente não passou, né? Então, vamos ver. O número do carbono da ramificação é 5, né? Porque essa é a cadeia principal e essa numeração. Por quê? Porque aqui tem que minimizar a insaturação. Lembre sempre. Eu posso começar por aqui, porque aí fica com o número 2 aqui? Não. Senão aqui ficaria com o número 4. Ficar com o número 4 aqui não é bom. Tem que priorizar a insaturação, tem que começar por aqui, mesmo que a ramificação fique com o número 5 mais alto. Então, qual é o número do carbono ramificado? 5. Hífen, nome da ramificação. Só um carbono, metil. Então é 5-metil o começo. Aí, prefixo referente ao número de carbonos. Tem 6 carbonos, X, né? Vai ter um hífen X. As insaturações, a gente viu aqui que é um alceno, vai ter uma insaturação. Então, coloca o hífen, número do carbono insaturado, né? É 1, 2, 2. E o hífen infixo referente. Qual é o infixo de alcenos? Em. E, finalmente, o sufixo da função orgânica, que é o de hidrocarboneto. Se a gente juntar tudo, fica 5-metil, X, 2-eno. Essa é mais complicadinha, mas é bom treinar, né? Basicamente, acabou os alcenos, com esses dois exemplinhos. A gente vai entrar em outro assunto, bem rapidinho, que é alcadenos e polienos. Tem um nome mais complicadinho, né? Mas mesma coisa, mesmo conceito. É possível que na cadeia tenha mais de uma ligação dupla, então não vai ser um alceno. O alceno só pode ter uma ligação dupla. Se tiver mais que uma, não será um alceno. O que será? Justamente o tema dessa parte, né? Alcadenos ou polienos. Os alcadenos, pode chamar somente de dienos, são hidrocarbonetos com duas ligações duplas, né? Por isso, di 2 enos. É um dieno. Fácil de lembrar também, né? A forma geral é CnH2n-2. Lembra? Coloquei mais uma ligação dupla, eu tirei 2 hidrogênios, né? Você pode pensar assim, não precisa decorar isso, só um macete. Então, era 2N, eu tirei para formar a ligação dupla.
Essa dupla pode ser em carbonos diferentes, né? Pode ter um carbono aqui com uma dupla, um carbono aqui com uma dupla, ou pode ser no mesmo carbono, porque o carbono pode fazer 4 ligações. Ele pode fazer uma dupla para um lado, uma dupla para o outro, 2 duplas no mesmo carbono. Já os polienes são hidrocarbonetos com N ligações duplas. Pode ter, sei lá, se o KD for muito grande, pode ter, sei lá, 100 ligações duplas no mesmo carbono. Nem sei o nome disso. Exemplos disso são os trienos, 3 ligações duplas, tetrenos, 4 ligações duplas e pentenos, 5 ligações duplas, né? Sempre segue aquela regrinha: di, tri, tetra, pent, hex, hepta. E é isso por conseguinte. A nomenclatura é muito simplesinha. A gente só precisa colocar o número de todos os carbonos com duplas e a terminação dieno, se for um dieno. Trieno, se for um trieno. Então, é a mesma regra, só que você vai precisar colocar mais números, porque vai ter mais ligações duplas, e vai precisar colocar a terminação certa, né? Você coloca o eno, só que antes tem que colocar o número, a quantidade de ligações duplas. É tipo a parte de ramificações, que era dimetil, trimetil, dietil. Aqui é dieno, trieno, né? Então vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui. A cadeia facinha, né? Aqui, só linear. 4 carbonos, coloquei até os numerozinhos deles, onde vão estar as insaturações no carbono 1 e no carbono 3. Então, como vai ser o nome? A gente poderia falar que é but, né, de 4, 1, está no carbono 1, vírgula, sempre vírgula entre os números, 3, 1,3, hífen, dieno, né, di, 2, ligações duplas, eno, hidrocarboneto O, né. Porém, é muito feio, porque seria but, o T, e dieno depois com D. Então, se precisamos juntar duas consoantes, a gente coloca o Azinho. Tá aqui em vermelhinho, ó. Buta, 3-dieno. Qual o significado dessa letra A? Tudo tem significado no nome. Essa letra significa nada. É só para ter uma fonética melhor. É só para regra de português para não juntar duas consoantes. Então agora já sabe fazer tudo, né? Agora a gente já sabe fazer nomenclatura de dienos simplesmente. De novo, vamos contar o número de carbonos aqui de baixo. 6 carbonos. Cadeia principal simples, né? Cadeia horizontal. E onde estão as saturações? Carbono 2 e carbono 3. Nomenclatura fácil, né? Hexa 2, 3 dieno. Simples. A de baixo eu mudei um pouquinho para confundir vocês. Aqui é bom perceber que está no mesmo carbono, né? Você viu que está no mesmo carbono. Fazem 4 ligações e tem nenhum hidrogênio nele. A de baixo eu coloquei para confundir um pouco, mas putz, mas tem 3 ligações triplas, não vai você ficar confuso. Não, é um polieno, estudou isso. Vamos lá, quantos carbonos a gente tem? 6 carbonos. Cadeia principal, horizontal. Onde estão as insaturações? Carbono 1, 3 e 5. Facinho. 6. Então é hexa. Hífen 1,3,5. Hífen trieno. Simplesinho, né? Se é assim, 4. Hífen 1, 3, 5, sei lá, 7. Tetreno. Facinho, né? Isso acaba arcadianos e polienos. Bem simplesinho, eles podem ser ramificados também. Importante isso, pode ter uma ramificação, mas segue a mesma regra dos alcenos. Prioriza as ligações, as insaturações, depois as ramificações. Mas a mesma regrinha, coloca antes, né? Seria, sei lá, 2-metil-buta 1,3-dieno, por exemplo. Mesmas regrinhas. Agora os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos que têm uma ligação tripla, só uma ligação tripla. Eles podem ser chamados também de alquinos. Só tem alquinos, não tem. Os alcenos têm olefinos, aqui só alquinos. A fórmula geral é a mesma dos dienos, né? CNH2N-2. Por quê? Porque eu coloquei, em vez de colocar duas duplas, eu coloquei uma tripla, né? Então, dá pra se pensar que eu coloquei uma ligação, então tirei 2 hidrogênios também. Então já pode perceber que, putz, tem a mesma fórmula molecular, pode ter um probleminha, né? O composto mais simples é o acetileno. Etileno com assim, não sei por que tem esse nome, mas é muito bonito de falar, é um nome popular, né? O nome IUPAC é etilo. A forma dele é C2H2, você vê CN2H, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2, C2H2. As regras são muito similares aos alcenos. Aqui é o etileno, né? Tipo ligação, CH. Então, se a gente voltar para esse quadro azul, a gente vai ter que, pela tabela, uma ligação tripla é o infixo in. Aí de novo você pensa alcanos, alcenos, alcinos, in. Faz sentido, né? Tá no nome. E aqui tá alquinos. Alcinos. A maioria das regras dos alcinos também vale para os alcinos, como eu falei. Somente vai mudar a fórmula molecular, né? Que era 2N, agora foi 2N-2. E o infixo, que era en virou in. E vai ter uma ligação tripla.
Então a gente vai priorizar também a minimização do número de carbono com a ligação tripla. É só isso. Alcinos é muito, muito parecido com alcenos. Por isso eu falei para prestar atenção naquela parte. Então, vamos terminar tentando nomear os compostos abaixo, que eu vou colocar aí 4 compostos para a gente nomear. E acaba tudo. HC, tripla C, simples CH2, simples CH3. Vamos lá. 4 carbonos, 4. Cadeia principal horizontal, tem saturação, ligação tripla, não tem ramificação. Consigo passar o lápis por todos. Então, fica fácil de nomear, né? 4 carbonos, but. Hífen, onde está a ligação tripla? Está no carbono 1, né? Vou começar nomeando daqui para cá para minimizar a ligação tripla. Então, but 1 alcino, né? Tem uma ligação tripla, então é in, hidrocarboneto, ou but 1 ino, ou um butino, nomenclatura antiga. Né? Qual que é a fórmula molecular dele? C4H6, lembra? 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Não, C4H6. Agora vamos mudar essa dupla de lugar. Facinho também, né? Vai ser quase a mesma coisa. Hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Tem uma ligação tripla, in. A gente tem 4, então é but. E tranquilinho. Vai ser o but 2, que é onde está a insaturação. Tanto faz começar daqui ou daqui, vai dar 2 de qualquer jeito. Eu convenciono começar da esquerda, mas pode começar da direita, que você leva de cá para cá, né? Vai ser but 2 ino. Aquele é o but 1 ino, esse é o but 2 ino. E a mesma fórmula molecular. Então, tome cuidado, né? Só tem uma coisa para cada fórmula. Não, cada fórmula pode ter vários tipos de conformações. Peguei o mais complicadinho agora, né? Ferrei um pouquinho. Vamos lá, mas vamos seguir os passos. Qual a função? Hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Qual é a cadeia principal? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 carbonos. Se eu descer 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos também. Então, tanto faz eu continuar reto, tanto faz eu descer. Eu estou respaldando aqui a ligação tripla, então tudo bem. Eu vou seguir reto porque é mais fácil você enxergar que tem uma ramificação. Vai ter uma ramificação, né? Se eu passar lápis aqui, não posso voltar aqui. Se eu passar aqui, não posso voltar aqui. Então vai ter uma ramificação. Então a cadeia principal vai ter só 5 carbonos. Então temos o pente já. Tem uma ligação tripla, né? Esse 3, então é um alcino. Uma ligação tripla só é um alcino. E eu tenho o in, tá no carbono 1, né? Começa no número de K, para minimizar justamente a ligação tripla. E é um hidrocarboneto, um O. Então, colocar a ramificação primeiro. Então, no carbono 1, 2, 3, 4. 4, metil, né? Essa ramificação é metil. 1, 2, 3, 4, 5. Pente, 1, ino. Então, 4 metil, pente, 1 ino. Tranquilinho, né? Nome complexo, mas se for passando por partes, vocês conseguem fazer tranquilamente. Colesterol, C6H10. Segue aquela regrinha. Último exemplo, um pouquinho mais complicado ainda. Tem a mesma cara, né? Primeiro, número de carbonos. Quer dizer, primeira função, né? A função de hidrocarboneto, como sempre. Desculpe. Vamos contar o número de carbonos da cadeia principal. Vamos lá. Passar o lápis por cá ou descer. Mesma situação, né? Vou continuar passando reto para ficar em saturação para baixo. Vamos lá. Onde vai estar a insaturação? 1, 2, 3. Carbono 3 e a ramificação 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo isso? Não. Por que não tá certo? Mas eu minimizei aqui onde tá a insaturação. Não, você não minimizou. Porque se começar de qualquer um dos dois lados, vai ser o mesmo número, né? Se começar aqui, vai ficar 1, 2, 3. Certo? Se começar aqui, vai ficar 1, 2, 3. Se começar de baixo, 1, 2, 3. É sempre no carbono 3, então é indiferente qual extremidade você começa. Então, o que a gente faz quando é indiferente? Você olha para ramificação, certo? Se eu começar por aqui, a ramificação vai ficar no carbono 5. Se eu começar por aqui, vai ficar no carbono 2. Então, é muito melhor começar pelo lado direito, certo? O nome vai ser como? Vamos lá. O nome vai ser complicadinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem X. A insaturação no carbono 5, então é 5-metil-X. Está no carbono 3, a insaturação, aqui é a ramificação, aqui é a insaturação, é carbono 3, né? A insaturação, então, X3, ino, né? A fórmula molecular dele é C7H12. Aqui ele faz mais ou menos o que eu fiz, só com um jeito mais bonitinho, só que dá spoilers, por isso que eu não coloquei antes. Que é isso, né? Tá? As nomenclaturas tudo. Lembra de
Daqui é da esquerda para a direita, para minimizar a insaturação, que é mais importante, né? E aqui da direita para a esquerda, como a insaturação não importa, né? Ela é igual para todas as extremidades, a gente minimiza a ramificação. Todos os nomezinhos, acho que eu não falei nada de errado. E aqui está a observação que eu fiz, né? Que é muito importante. A gente pega a direita porque minimiza a ramificação. Enfim, essa foi a aula de hoje. Se tiver pergunta, é só mandar para o meu WhatsApp. Eu vou estar respondendo, muito tempo livre. Tipo, sempre dá para olhar o celular e responder perguntas de aluno. É muito gratificante também. E eu vou colocar no direcionamento no celular. E é isso. Até mais.